Então, a primeira coisa que eu queria era agradecer à professora Adriana Marcondes Machado por ter aceito o convite da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da FEFELESH para esse primeiro programa do Conversa CDDH, que foi um programa idealizado pelo Lohan, estagiário atual da CDDH, e que foi muito bem acolhido como uma boa ferramenta, um bom dispositivo para a gente ampliar os debates em torno de questões que são sensíveis à CDDH e eu acho que toda a comunidade universitária. A Adriana Marcondes, a gente quis tê-la como primeira convidada pela sua formação e mais também por tudo que colegas que foram seus alunos, né, compartilham na universidade sobre a sua atividade ético-política como professora e pesquisadora. A Adriana é professora do Instituto de Psicologia da USP, ela possui graduação em psicologia na mesma universidade, onde também realizou seu mestrado e doutorado em psicologia social. Hoje ela trabalha e pesquisa temas como psicologia escolar, pesquisa e intervenção, educação e inclusão e relações entre saúde e educação, entre outros temas. Além disso, ela é membro do grupo Rede Não Cala, e ela também, dentre os grupos de pesquisa de que ela participa do grupo de direitos humanos no Instituto de Psicologia. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: o que você entende por violência institucional e como podemos definir seus modos de reprodução em uma instituição universitária de ensino e pesquisa? Então, eu aproveito essa pergunta, né, e começar a resposta ou a conversa para agradecer vocês, agradecer o Lohan e agradecer a você, Breno, assim, pela possibilidade de estar aqui compondo uma conversa. Eu não sou uma pessoa muito experiente em conversas online e gravação, mas muito alegre, estou muito alegre por poder fazer esse exercício aqui com vocês, que eu acho bastante fundamental, né? E você começa a tua pergunta, a conversa, falando sobre violência institucional, né? E eu achei interessante a gente começar por aí, porque primeiro a gente poderia pensar, haveria alguma violência que não fosse institucional? Se a gente entender o institucional, né, no sentido de se constituir em certas relações, em certas condições de possibilidade, né, em certas relações de poder, em certas relações de saber. Então, sempre as questões elas se constituirão dessa maneira. Mas quando a gente fala violência institucional na universidade, a gente está, portanto, né, a gente está se remetendo a essas relações de poder, a essas relações de saber, a essas hipóteses de base que sustentam, né, o funcionamento social, que estão presentes na universidade e que elas devem ser colocadas em análise. Então, que relações são essas, que saberes são essas, que hipóteses de base são essas, que estão presentes na universidade, pois a universidade faz parte do funcionamento social. Relações coloniais, relações patriarcais, uma prática elitista, uma prática machista. Então, essas relações constituem a violência cotidiana, né? Então, eu diria assim, que a violência, é lógico, assim, bom, há alguma diferença entre uma violência que ocorre numa instituição chamada família e uma violência que ocorre numa instituição chamada universidade. As configurações são diferentes, mas os elementos que constituem essas configurações têm muita semelhança, né? E, portanto, nós estamos falando da presença e da importância da gente afirmar a presença desses elementos na nossa Constituição, né? É interessante porque o que você traz recoloca também essas coisas que se passam no cotidiano da experiência, né, das diversas instituições, né,
e que se passa a ter relações também de micropoderes, né, e não apenas em situações muito explícitas, que às vezes ganham uma difusão, né, de uma situação em particular, onde isso aparece que é aquele o caso de uma violência da instituição e não nessa complexidade que você apresentou nessas correlações sociais, né? E daí, Breno, eu vou pegar carona no que você falou, porque o que aconteceu? Eu dei uma olhada, né, nas questões que vocês formularam, e também quando vocês me convidaram eu pensei coisas, né, mas você tá situando uma questão muito importante, né, que é a gente vai ter acesso a um caso, a gente vai ter acesso a uma situação, a gente vai ter acesso a um sofrimento, a gente vai ter acesso à materialização de um gesto violento, né? E fará parte, vamos dizer assim, do percurso de trabalho com essas situações que a gente possa restituir essas situações à sua esfera pública de produção. Por dois motivos. Poderiam ser 3, 4, 5, né? Já falei que o professor tem mania de falar, por X motivos. Por dois motivos. Porque senão a gente não age no processo de produção dessas situações. E outro, porque quem vive essas situações não se liberta vamos assim, de um sofrimento, de um tipo de sofrimento, de um tipo de cristalização, de um certo lugar assim muito sofrido e restrito, não se liberta desse lugar se não acessar essa produção pública. Uhum. Né? Então, uma mulher que vive uma situação de abuso sexual, ela diz de um tempo e de um funcionamento social e de uma história, né, produtora de mulheres que vivem esse abuso. Ela diz disso, né? E para a gente compreender isso, a gente tem que compreender a história da construção da família, né, desse movimento patriarcal, dos discursos sobre a sexualidade, né, da produção de exigir segredo para daí muito falar, né, sobre o sexo. Então, enfim, a gente vai ter que pensar essas questões, passa a ser, ou considerar a produção dessas questões, passa a ser muito necessário quando a gente vai escutar alguém que está contando uma história singular para a gente. Né? Quer dizer, sem a gente fazer essas articulações, fica difícil sair daquilo que se cristalizou num corpo. Né? E essa saída você trouxe a questão de tornar essa questão, não o caso, é claro, mas essa questão um elemento de debate e repercussão, né, no interior público, mas no interior daquela, vamos dizer assim, daquela instituição. Imagino que seja um pouco isso que você está trazendo. Acho que por isso que a importância também de ser um debate vivo, né, na universidade. Mas você também, ao remeter a isso, me fez pensar da importância do campo da pesquisa, né, como um lugar de produção de conhecimento, inclusive a respeito dessas violências, para colocá-las em análise, né, que nem você falou no começo. Então, acho que, em certa medida, talvez a universidade seja um lugar interessante, tanto de problematização disso para consigo mesma, né, mas também como produção de material para isso operar em relação a outras instituições, enfim, e constituir material de pensamento e de publicização disso que pode aparecer, como você disse, numa situação singular e que é necessário fazer esse processo de escuta, mas que disso se diz também de um elemento coletivo, vamos dizer assim. Tá, eu concordo com você e ainda acrescentaria uma coisa, que assim, a universidade como um espaço, vamos dizer, que como você colocou, que investiga essas produções, e a universidade como um espaço de disputa dentro dela, né? Porque
a gente investiga essas produções e a gente tem cada vez mais querido, né, e feito investigar essas produções dentro da própria universidade. Uhum. Né? Então, assim, essa ideia, né, de que a universidade vai levar um certo saber, né, uma certa experiência para outros campos, para poder compor e, com isso, enfrentar certas questões, é verdade. Ocorre que isso acontece internamente também. Quer dizer, somos produtores de violência sexual e de gênero no nosso cotidiano. E como enfrentar isso, né? Eu, na semana passada, retrasada, assisti aquele documentário, não sei se vocês tiveram acesso, que é o Rompendo Silêncios. Ainda não. Eu li sobre ele, quero assisti-lo. Isso, e esse documentário se soma a outras produções, né, incríveis, que vão mostrando para a gente a existência daquilo que alguns autores chamaram de um fascismo em nós. Né? Eu sei que nós estamos num momento político delicado de falar isso, né? Mas ao mesmo tempo, num momento importante da gente compreender como que se produz no cotidiano aquilo que de repente, né, fica muito intenso, né? No atual sistema político do Brasil, mas como que se produz isso no cotidiano? Então, é fundamental esse tipo de análise, de pesquisa, de investigação que permite a gente afirmar essa produção no cotidiano, porque senão a gente nem entra no como se produz, né? Eu vou aproveitar só então essa pequena exposição sua para trazer mais uma pergunta que eu acho que vai nessa direção, que é como você vê, então, né, eu acho que você já falou um pouco disso, a importância desses dispositivos de escuta que têm se produzido na universidade, que têm aparecido cada vez com maior relevância, como é o próprio caso da CDTH, e aí, né, ligado a isso, né, quais os dispositivos de escuta que você considera apropriado ou que você acha que já existem, né, na universidade que tem um funcionamento interessante? E, nesse sentido, quais são as estratégias, talvez até outras, né, que você conhece, que você consideraria potentes para enfrentamento desse tipo de violência institucional, mas no sentido com o qual a gente está aqui conversando? É interessante essa questão, esse verbo potente, né, incrível, né, que se chama escutar, né? E que não se reduz, não que ouvir não seja potente, mas não se reduz a um ouvir, né? Parece que inventou-se uma outra palavra, né? Que é escutar, né? E eu acho que essa palavra e essa possibilidade de você escutar o outro, ela é como um exercício de tornar a questão pública. Porque quando eu escuto o que acontece com o outro, o que acontece com o outro me atravessa, me diz respeito. E diz respeito, inclusive, ao próprio dispositivo que constitui aquela escuta. Né? Então, a gente constitui dispositivos ou estratégias, né, para fazer advir algo que não se reduz ao corpo de quem está falando. Né? Então, primeiro essa questão que eu estou me lembrando de uma dissertação que eu gosto muito, de uma pessoa chamada Karina Acosta, que fez o trabalho dela na PUC de São Paulo, e que ela faz um testemunho, ela utiliza um testemunho dela sobre uma história onde ocorreu abuso sexual, violência sexual por parte do avô. E é muito lindo o trabalho, porque ela busca o direito a essa história para poder sair dela. E o direito a essa história, só se acessa quando se acessa a produção pública. E a produção pública, ou essa dimensão pública, só se acessa quando aquilo que aconteceu com ela passa a ser tema, a ser temática
das outras pessoas, de quem escuta. Ela não sai desse lugar sem aliança, né? Então, é legal a gente pensar isso, porque daí a gente sai dessa coisa da escuta como uma ação do mundo psi. O mundo psi, ele se utiliza de algo que é da humanidade, né? Então, uma potência de escuta não está definido a priori que será numa relação com um psicólogo. Isso, essa escuta que eu tô comentando, que eu estou falando, que permita esse processo, né? Que permita esse processo, né? E que é um processo difícil, porque é como assumir a existência de algo insuportável, né? Não é aceitar, e não é sustentar, é assumir o insuportável. Então, ele se mantém como insuportável. Ele se mantém como insuportável porque são situações insuportáveis, né? E para isso, eu acho que precisa de um coletivo. Assim, o que eu quero dizer? A gente precisa ter redes de sustentação para assumir o insuportável, né? Então, por exemplo, a Rede Não Cala é uma rede de sustentação. A gente entra em contato com histórias que são histórias que, às vezes, uma conta com a outra, né? Tipo, gente, olha o que está acontecendo, puxa, sabe assim, tipo... Então, eu estou entrando em contato, uma outra está entrando em contato, mas é difícil. E a gente vai lá, vamos dizer assim, se fortalecendo, né? Então, eu fico pensando um pouco isso, né? Assim, os coletivos feministas, né? Os coletivos, né? Isso que vocês estão fazendo aqui, né? Que vamos fortalecer a coletivização, né? A socialização de certos corpos e certos saberes e fortalecer para que a gente possa assumir coisas insuportáveis, porque senão essas coisas ficam como sendo problemáticas de alguns. Eu acho que talvez você trouxe muitas coisas muito interessantes, né? Que dá muito o que pensar e agir também, né? Modos de agir, pensar em modos de agir. Mas eu acho que eu ia te perguntar, acho que talvez aí um ponto específico que existem os movimentos, os coletivos, acho que como a Rede Não Cala, dentre outros, mas eu ia te perguntar, então, agora especificamente sobre aqueles que estão mais vinculados a uma formalização na universidade, como é o caso da Comissão de Equidade, eu penso na Faculdade de Educação, o ACDDH na FLESH, mas que ainda não estão totalmente vamos assim, incorporados como parte das suas congregações. Então, eu fico pensando quanto demorou e quanta luta foi necessária até para que esses lugares começassem a se estabelecer. Mas eu penso agora nesse momento que está começando a ter uma maior legitimidade deles também. Como você pensa, enfim, esse outro lugar, né, que é um lugar mais próximo, vamos dizer assim, das formas formais da universidade, de também ter esse campo de... Porque, enfim, eu acho que existe sempre quando você está falando de movimentos e coletivos, eu acho que existe uma coisa que ele está mais nas margens, então tem a sua força de estar nesse lugar. Mas quando a gente está falando de outros lugares como a CDDH, eu acho que tem um lugar talvez que seja um pouco diferente para manter a sua força. E aí, se você puder falar um pouquinho disso, dessas diferenças, eu acho que pode ser um elemento interessante também. Tá. Eu lembrei de poder falar uma coisa também, quando você usa essa expressão, né, dos lugares, né? Os lugares, esses diferentes lugares. É que, assim, quando a Rede Não Cala começou, então com professoras de várias unidades, né? Lógico que, vamos dizer assim, uma das funções da rede, porque tem a função de formação, de discussão da legislação, de acolhimento, né? Uma dessas funções de acolhimento pareceria
que ela teria um lugar adequado, né? O lugar psi. Então, assim, o pessoal da saúde, né? O pessoal da saúde seria o lugar mais adequado. E daí o que a gente foi desenvolvendo entre nós foi discussões e formações aonde qualquer uma pode escutar, né? E então é importante colocar essa consideração, porque assim há uma tendência, vamos dizer, de dizer aquele é o lugar que vai fazer, né? Tá. E a gente foi aí desmontando. E é muito interessante que assim a gente foi criando saberes, né? Quer dizer, quando a gente escuta uma pessoa que viveu uma situação bastante sofrida, né? Como uma violência sexual, é interessante a gente pensar que assim às vezes a gente acha que a gente ajudaria, vamos dizer, se a gente perguntasse para ela o que aconteceu. E, na verdade, como é que a gente faz que os nossos encontros sejam encontros que tenham a seguinte direção, que é como é que eu posso te ajudar? Como é que esse encontro pode potencializar o que aconteceu? Eu não sei se contar a história é o melhor, né? Então, eu estou entrando num detalhinho aqui, simplesmente como uma estratégia para falar que uma certa discussão ela não diz respeito a um certo lugar, né? Ok. Então, estamos falando dos lugares e do que os lugares instituem. A formalização de lugares e de espaços na universidade, né, para tratar dessas situações, ela é fundamental porque ela afirma a existência dessas situações. Então, para que comissões de direitos humanos? Porque eles estão sendo violados, né? Então, a primeira coisa é que elas afirmam. A gente tem que pensar como produzir essa afirmação de uma maneira onde esses locais e essas instituições não se tornem o lugar onde isso vai ser trabalhado, mas que essas instituições, essas comissões, consigam potencializar essa discussão no cotidiano, né? Nesse sentido, a gente compreende que seria muito importante, como ocorre em outras universidades, como, por exemplo, na Unicamp, na Unesp, que houvesse uma organização na reitoria, né? Porque nós temos aí uma estrutura que, tendo uma organização na reitoria, ligada à reitoria, como se fosse uma pró-reitoria, né, para esses assuntos, né, a gente ficaria menos à mercê, menos assujeitado, né, ao funcionamento institucional de cada unidade, onde, a depender de como está a direção daquela unidade, aquela comissão pode mais ou pode menos tratar as coisas como elas estão no cotidiano e precisam ser agidas. Pode mais ou pode menos tratar as coisas como não sendo questões pontuais, né? Então, nesse sentido, a importância da gente poder pensar um desenho, né? Porque quando a gente fala numa pró-reitoria, a gente agora está falando, olha, isso diz respeito do funcionamento cotidiano da universidade. Isso requer contratação de pessoas, né? Para isso funcionar, né? A gente tem que fazer várias coisas: pesquisa, extensão, ensino, né? Então o que a gente vai apostando é que assim esses agenciamentos, né, os coletivos, as comissões, tal, que eles vão trazendo um tensionamento, né? Eles vão trazendo um tensionamento. Então, vocês imaginam, se por acaso uma certa situação é uma situação onde um professor, né,
e imaginando, inclusive, um professor num cargo de direção ou de presidente de comissão e que esteja sendo denunciado, né, tensiona muitas dessas hipóteses de base, né, que a gente estava falando no começo, né, que estão no cotidiano. E a depender da força da comissão, é possível ir à frente ou não, do jeito que está, né? Onde a comissão, vamos dizer, está abaixo da direção das unidades, né? Então, isso tem gerado um certo tensionamento, né? Quer dizer, eu não estou falando nenhuma novidade, assim, várias professoras e professores têm nos ensinado a pensar na necessidade de uma pró-reitoria, né? E é uma pró-reitoria, gente, não é um escritório, né? É lógico, quanto que a gente vai ter que negociar essas coisas, eu não sei, né? Assim, a palavra escritório é uma palavra que nos entristece, né? Assim como gestor, assim como empresa, né? Essa organização empresarial, né? Produtivista. Agora, nós estamos nessa disputa, né? Quer dizer, nos entristece, mas não nos enfraquece. Nós estamos lá fazendo a disputa. Mas eu não sei se fica claro essa questão do desenho institucional. Quer dizer, eu comecei falando da psico porque, assim, olha lá, uma potência que é o mundo da saúde, né? As práticas da saúde, poderem dizer, olha, o que aprendemos, né? A potência que é assim, aprendemos a falar com várias pessoas, a conversar e a desenvolver saberes e conhecimentos a partir dessas estratégias, né, de atendimento, né? E isso poder, vamos dizer assim, ser dissolvido e ser retornado para uma rede, para um campo cotidiano. A mesma coisa em relação às comissões, né? Então, eu vejo os esforços da comissão no Instituto de Psicologia, é uma comissão que vai visando o tempo todo colocar essa questão no nosso cotidiano, fazer investigações sobre as questões da violência na unidade, né? Então, eu acho que seria até interessante você falando isso, na medida que a gente poderia criar, a partir dessa pró-reitoria, também maior possibilidade de compartilhamento dessas ações, né? Além do que se escuta e do que se consegue coletar, né? Encontrar, até no sentido de que são repetições, né? Como você, de algum modo, disse, né? Que você encontra em outras instituições, mas que se atualizam, vamos dizer assim, na universidade de um modo particular, mas esse modo particular certamente não diz respeito a um instituto, né, a um departamento, né, algo que provavelmente, né, reverbera em diferentes institutos, departamentos, pela própria distribuição hierárquica da universidade e daquilo da distribuição hierárquica desiguais da sociedade, na qual a universidade faz parte, né, que reproduz, portanto, né. E eu acho interessante, desculpa te interromper, Breno, quando você fala das particularidades, né, me veio à mente um exemplo bem assim, inclusive burocrático, né, que é muito bacana pensar, né, ou que tem a ver com a burocracia da universidade. Quer dizer, uma estudante que tenha vivido uma situação, né, onde ela foi submetida à violência, né, num primeiro ano. A regra de trancamento, se isso for necessário, ela tem que ser mexida, né? Ela tem que ser mexida. Uma doutoranda que está terminando o seu trabalho e que vive uma situação assim na relação com o seu orientador, a regra de mudança de orientação imediata, né? Mesmo faltando 2 meses, tem que ser mexida. Então, olha que bacana, é que assim, o que gera essa violência, ela tem a ver com um campo de funcionamento comum. A forma como ela se consolida, né, ela tem a ver com a sala de aula, com as relações né, professores e alunos, professores e funcionários, funcionários e alunos, enfim, aliás, estou falando errado, gente, servidores,
docentes, servidores técnicos administrativos, né? Então, me corrigindo. Então, tem a ver com como essas relações se estabelecem no cotidiano. Então, olha que bacana, quer dizer, daí como é que a gente vai mexer? Vai ficar mexendo caso a caso? E daí fazer isso, a gente faz isso. Mas olha que importante a gente ter uma dimensão de trabalho onde isso se torne óbvio e rápido. Rápido. Entendeu? Porque não é para uma pessoa que viveu uma situação de violência na semana seguinte se encontrar com quem a violou. Diz bastante acho que é não fazer esse processo, né? É quase como se você colocasse isso como um acidente e não como algo que também faz parte da constituição das relações e que, portanto, precisa de um trabalho muito maior e que envolve, né, muito mais atividade e pensamento do que simplesmente resolver algo que teria dado errado naquela relação, e que seria um pequeno desvio, e não como algo que diz de um coletivo, né, que nem você falou. Não de um caso, mas de uma singularidade. Dessa singularidade se fala de pertencer a um coletivo, quase que um pequeno grupo, né, que ainda que seja de pessoas que você não necessariamente conhece, mas a sua voz é essa voz de um coletivo, e essa situação fala de outras situações, né, possíveis, né, não possíveis reais, né, eu tô falando assim, não. E que eu acho que esses coletivos e essas histórias, assim, vamos dizer, eu acho que é muito recente, né, se a gente passasse pelos corredores das unidades há 10 anos e 10, 15 anos, muitas histórias ficavam muito caladas. Então, o que eu quero dizer é que a gente viveu e vive uma mudança que, no meu ponto de vista, não tem volta. Né? Mesmo com as opressões que se configuram aí no nosso cotidiano. Né? Então, não tem volta no sentido do direito das pessoas de falarem e de se indignarem com um certo acontecimento. É muito diferente do que o domínio, porque não que isso não aconteça, isso é um grande problema, mas o domínio de uma certa culpabilização pelo ocorrido. Né? Então, havia um domínio muito maior de uma certa culpabilização que tem relação com silenciamento, e agora nós estamos falando de um movimento e de um esforço, né, que tem reverberado a ponto de que as unidades têm comissões e que isso vira assunto, existem disciplinas que pensam essas questões, né? Então isso está no campo público, né? Eu acho que, bom, eu vou ter umas duas perguntas que eu queria te fazer, mas você trouxe daí, eu acho que se liga ainda com a questão que você já falado antes a respeito da escuta do sofrimento e como isso, o próprio sofrimento ganha um outro sentido, né? Na medida em que você também desindividualiza esse sofrimento, né? Você torna esse sofrimento uma coisa que circula de um outro jeito, e eu acho que também o sentido do que é esse sofrimento coletivamente produz outros modos de subjetivação em relação a lidar com esses sofrimentos, com lidar direito à existência, né? Até diria um pouco isso, né? Porque às vezes eu acho que chega no nível de você ter situações na qual há uma vergonha em relação ao sofrimento nesses lugares institucionais, como a universidade, que é um lugar competitivo, né? E acho que isso reforça também na distribuição das relações as possibilidades maiores ou menores de poder existir esse sofrimento, e esse sofrimento ter um lugar, assim, né? Vamos dizer, porque você está numa situação, muitas vezes, de competitividade intelectual, onde isso pode ser uma fragilidade e, portanto, uma perca de posição, né, nessas relações que às vezes a universidade produz de competitividade intelectual. Acho que, sobretudo, a academia tem um pouco essa dinâmica. Acho que a pós-graduação ainda mais, justamente no momento que a gente vive do neoliberalismo, onde isso é muito, muito acirrado, né, muito forte. Então, eu acho que você traz um desafio, vamos ver se eu consigo
falar disso, né? Que é assim, um funcionamento se materializa, tá? Ele se materializa numa dor, ele se materializa numa doença, ele se materializa num... Enfim, vou colocar dor e uma doença, né? Mas essa expressão, que é um funcionamento se materializa, ela é fundamental. O que eu quero dizer? Eu posso ter uma doença muito objetiva, né? Assim, tipo, crônica ou não, mas assim, que está muito bem diagnosticada por conta de um certo funcionamento, né? Assim, analisado, inclusive, quantitativamente, você tem mais dessa substância, menos dessa substância no seu corpo. Então, vamos imaginar, eu posso ter uma doença crônica ou não, mas uma doença. Mas eu mantenho essa ideia de que, aqui na conversa, que essa doença se constitui, ela se mantém se constituindo. E você poderia perguntar, mas, Adriana, já foi diagnosticado, tem esse problema, agora é resolver o problema, né? E daí a gente, então, para comprovar que esse funcionamento, ou que adoecido ou não, né, que ele se constitui, a gente faz como? A gente amplia a análise em relação à vida onde essa doença se encontra, né? Então, eu fico muito deprimida com isso que eu tenho, eu falo sobre isso com as pessoas, ou eu escondo isso que eu tenho. As pessoas me tratam como por conta de eu ter isso ou não, ou ter esse diagnóstico ou não. Tudo isso faz parte dessa constituição. Então, é muito importante essa conversa que a gente está tendo, porque há uma tendência de, uma vez que alguma coisa se materializa, falar, pronto, agora a pessoa precisa de um tratamento. Adoro, quando eu estou doente, ter um tratamento. O que nós estamos falando aqui é que a doença se constitui doença. E os elementos que estão presentes na constituição da doença não se esgotam, agir nesses elementos, não apenas um tratamento específico resolve. Né? Então, você vai lá e você pensa, bom, olha, essa pessoa está precisando de ajuda. Pois é, mas daí tem vários elementos que estão agindo, né, que estão constituindo isso. Quer dizer, ela está muito mal e ela pode trancar para se cuidar. Ela está muito mal e está ficando péssima porque está ficando para trás, porque, na verdade, ela tem que se formar em X anos, porque senão ela perde tal bolsa. Está ficando mal e a aliança, os colegas, os amigos têm tempo e condições e vontade, desejo de estar com essa pessoa. Está ficando mal e... Então, assim, todos esses E's são fundamentais. Tem um exemplo que eu gosto de dar, Breno, que é assim, há 60 anos, uma criança que nascesse com síndrome de Down, grande chance da gente olhar para essa criança e falar, uma futura analfabeta. Portanto, o analfabetismo, não poder aprender a ler e escrever, estava atrelado a esse funcionamento. Graças a muitas pessoas com síndrome de Down e muitas professoras e muitos professores comprovaram que isso não tem a ver. Síndrome de Down não está atrelado a não aprender a ler e escrever. Então, hoje, quando uma pessoa com síndrome de Down ingressa na escola, é uma pessoa que tem um nome, né? E que vai viver o seu processo de alfabetização e de escolarização. Então, eu estou pegando um exemplo bem assim, chamado biológico, orgânico, para dizer que nem ele estará não dependente, né, das forças que o constituem. Então, eu acho muito importante essa conversa, porque nós da Rede Não Cala, nós estamos falando,
as forças que constituem esses acontecimentos estão nos nossos funcionamentos cotidianos. Aqui, na universidade. Outras forças que têm a ver com as histórias familiares dessas pessoas, com outros encontros, também estão, mas nos interessa essa em relação à qual nós somos responsáveis. Né? E uma outra coisa que eu queria trazer é que é o seguinte, a gente nunca sabe quando alguma coisa gera uma mudança, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois. Então, eu estou me lembrando do documentário do Rompendo o Silêncio, quando a protagonista, estudante de medicina, que fez 6 anos de cursinho, estava no curso de medicina, achava um absurdo aqueles trotes e as violências cotidianas em relação a essa relação, né? E ela, num certo momento, ela já está para desistir de tudo, sabe? Assim não dá. Um grupo teve uma CPI dos trotes, né? 2015. Um grupo de professores, um pequeno grupo, chega lá para ela e fala: e aí, como é que você está? Queremos te ajudar. É a hora do documentário que você vê ela emocionada falando: eu fico. Entendeu? Foi ela que pôs o corpo na CPI. Ela tinha batalhado um monte de coisa, ela organizou um monte de coisa. Teve um grupo de pessoas que falaram: estamos do seu lado. Isso gerou um fortalecimento que eu acho que não aconteceria desta maneira se ela fizesse, não podemos dizer, né? Mas 3, 4 vezes por semana atendimentos. Entendeu? Então, olha que incrível. Então, nós estamos falando exatamente isso. É como é que a gente pode assumir o insuportável, estar ao lado das pessoas e falar: isso nos diz respeito, nós vamos precisar fazer alguma coisa junto. E não é todo o teu lado no sentido, vamos tomar um café qualquer hora, precisamos fazer alguma coisa junto. Então, nós, professoras e professores, como é que a gente discute essas coisas nos nossos conteúdos? Como é que a gente coloca, né, essa tese, por exemplo, essa dissertação, né, da Karina Costa, é uma dissertação que eu coloco no curso. Né? E daí tem a ver com o que você falou, é a universidade produzindo material, né? E vamos dizer que a gente bebe da fonte também de muitas colegas da FEFELESH, de muitas colegas da Faculdade de Medicina, assim, de vários lugares, da EASH, enfim, mas de muitas colegas que estudam essas questões. A gente pega esses textos e a gente fala: eu tô discutindo escola, eu vou pegar aquele texto de gênero e vou levar lá. Né? Então, acho que mais para fazer um pouco esse percurso, né, de que, assim, às vezes há uma tendência de falar: olha, algumas pessoas ficam falando de uma questão política e desconsideram, né, a doença. Não, a gente está dizendo que a doença, assim como tudo na vida, é constituído pelas suas condições de existência, pelas relações que a constituem. Então, que relação é essa que eu posso derivar, que eu posso mexer? Eu acho que eu ainda não pude ver esse documentário, mas eu vou. Mas pelo que você descreve, foi uma coisa que eu pensei a partir da pergunta que eu fiz, de toda a elaboração que você trouxe, super interessante, que isso também produz uma fissura na normatização daquelas relações e naquilo que se coloca como o modus necessário de se operar aquelas relações, ou nessas relações na universidade, e aí isso produz uma certa fissura, né, nesse lugar e abre um outro possível também, né? E eu acho que isso, né, e esse possível em relação a ela, que você narra, mas um outro possível para as relações na universidade, né, assim. E eu queria te fazer mais 2 perguntas. Uma você trouxe muitos elementos para pensar em relação à questão de gênero, sobretudo as violências
envolvendo alunas, né, e, enfim, eu acho que técnicas, e provavelmente também isso deve ocorrer, eu imagino, inclusive com professoras, mas, para além disso, a universidade ela tem vivido cada vez mais uma composição heterogênea super interessante, né? Eu acho que a partir das questões de cotas, isso se fortaleceu ainda mais, e cada vez mais a gente tem encontrado na universidade sujeitos sociais que compõem uma heterogeneidade grande e que perpassa, normalmente, questões de, que nem você falou, né, esses fascismos sociais que lhe dá poucos espaços de uma vivência social verdadeiramente democrática, né? Isso sem querer definir o que seria uma experiência verdadeiramente democrática, mas de uma sociabilidade quanto tal. Então, por exemplo, pessoas trans, pessoas oriundas da periferia e pessoas negras, indígenas, como essa composição que tem se tornado cada vez maior na universidade, ela também demanda, me pergunto isso, né? Como você pensa que ela demanda mais, ou ela coloca de modo mais urgente, ou mais sensível ainda, ou mais à flor da pele, vamos dizer, a necessidade essas outras formas de escuta, de visibilidade, de questões que precisam se tornar públicas, de violências, e etc., né? Enfim, da discussão que a gente tem tido até agora, esses desdobramentos. Assim, o que eu penso disso, Breno, é que, assim, como é que a gente vai constituindo um corpo, né, e um funcionamento que se abra, que aguente, que componha os questionamentos, né, que durante muito tempo ficaram de fora da universidade, da maneira como agora podem vir. Então, são questionamentos que, lógico, estão em várias pesquisas, mas agora ele pode vir de uma outra maneira. Essa outra maneira que esses questionamentos vêm é uma maneira que eu acho que eu poderia dizer o seguinte, que exige uma mudança na forma de pensar e na forma de viver. Então, o que eu quero dizer? Quando estudantes falam, Adriana, olha aqui a bibliografia, olha os autores europeus. Eles tensionam algo em mim. E é lógico que esse tensionamento ele não pode ser transformado em mas olha, é o que eu posso fazer, então vocês que viram outras coisas, né, podem fazer outras coisas, né? Porque veja bem, é igual eu estar convivendo com alguém que viveu uma situação de violência, falar, olha, não, eu fiz o que eu podia fazer, né? Agora o problema é só dela, né? Não que não tenham coisas que ela é que vai resolver para que direção que ela vai, né? É o corpo dela que vai resolver se quer fazer uma denúncia, não quer fazer uma denúncia, né? Mas a partir do momento que eu me encontro com uma história como essa, existem coisas que quem pode fazer sou eu, como, por exemplo, colocar uma certa bibliografia, uma certa discussão, ou participar de um coletivo na universidade que discuta aquela questão. Então, voltando para outra cena, né? Há um tensionamento. E eu acho que, às vezes, a gente fica assim, puxa, mas esses questionamentos em relação à universidade, eles não têm vindo, não acabam vindo de uma forma dura demais? Uai! Por isso que eu digo, criemos corpos. Duro demais? Também podemos pensar que tem relação com todo um tempo onde essas pessoas estavam fora
e todo um tempo presente onde essas pessoas se mantêm vivendo uma situação muito difícil. Então, eu estou respondendo a sua pergunta, como você pode observar, a partir de um certo funcionamento. Assim, era previsto que eu fizesse universidade na minha família. Já havia muitas histórias. Meus pais fizeram universidade. Eu sou uma mulher, eu sou branca, né? Então, quando ocorrem essas, vamos dizer assim, essas possibilidades dessas relações, elas tiram a gente do lugar. É lógico que eu não consigo desenvolver um estudo que eu consiga rapidamente dar aula sobre certos autores. Não é bem disso que se trata, mas é de um esforço de fazer caber, de ir fazendo caber discussões que ficaram fora, né? É engraçado porque, assim, teve um semestre que eu pensei no livro da Bell Hooks, né, Ensinando a Transgredir, e eu falei assim, nossa, ela me deu um desafio, que é, eu vou apresentar alguns autores que eu conheço, mas eu vou apresentar contando como eles ensinaram a transgredir. Quer dizer, em que encontro, com que conceito, que eu falei, nossa senhora, agora essa pessoa me tirou do eixo. Então, convocava que eu começasse a discussão por aí, né? Porque é disso que se trata. Ou se ensina a transgredir, né? Ou talvez a gente esteja, e independente, você pode estar estudando autores extremamente conservadores, né? Mas por que a gente estuda os autores conservadores? O que a gente quer com isso? Né? O que isso possibilita? Né? Então, eu acho que eu estou respondendo assim no lugar de professora na universidade, né? E nesse sentido, eu acho que o fortalecimento tanto de quem escuta o que vem, como de quem fala, né? Assim, porque eu também fui aprendendo, que certos exemplos, ou que certas questões, ou que certas falas eram falas. Então, por exemplo, os estudantes da psicologia, né, dizia-se, iam conhecer o SUS em certos estágios. Não é conhecer o SUS. O SUS muita gente já conhece. Então, tá bom. Então, vão entrar em contato com esse espaço no lugar de um estágio de psicologia para... tá bom. Você vê, eu acho revolucionário, porque a gente tem que mudar a forma de falar, de pensar, de sentir o que é a coisa. E é um tensionamento, né? Quer dizer, não se sai, não se estabelece uma relação potente com tudo isso sem sair dos lugares, né? Um e outro, né? Acho que tem essa... O que muda é que muda tudo, né? A todas as posições, né? Acho que ter Quando você falou do exemplo muito duro, me veio à mente a ideia de uma onda, que pode ser um mar, né? Que a água, ela não pareceria dura, mas dependendo da força, de como ela impacta, ela pode ser muito dura, mas ela só é dura porque o seu corpo também tem algo de duro lá. Se não tem um sólido no outro lado também, aí o impacto não é tão duro, né? A questão é como você entra nessa relação, né? Para também não ser tão... Eu acho que é um debate interessante. Eu não sei se você acompanhou, Breno, na revista Piauí saiu uma matéria de um professor que discutia exatamente isso, falando, eu não me lembro exatamente o nome, mas era neoliberalismo ou revolução, então um pouco colocando assim, o que os estudantes e as estudantes estão pedindo, estão querendo? Estão querendo mais neoliberalismo ou revolução? E a gente da Rede Não Cala dialogou com esse artigo, escrevendo um outro que falava sobre os diálogos possíveis, né? Sobre esses tensionais. E outras pessoas também responderam. Então, o que eu quero dizer assim, é que é um material, né? Não é que aqui está certo, aqui está errado, né? Mas é um material produtor de uma reflexão do nosso tempo.
Agora, uma solução que eu poderia pensar, né, uma coisa um pouco mais genérica que eu poderia pensar, e que vai cair numa coisa que eu tenho falado, que é assim, gente, não tem saída. A saída é no coletivo. Entendeu? Não tem saída, que a saída é no coletivo. Quer dizer, a gente se encontrou, a gente conversou, a gente falou o que a gente faz com isso, né? Desse texto, ou o que a gente faz com essa situação que aconteceu, né? Então, a importância da gente, é lógico, e de coletivos que se reúnem exatamente com esse objetivo, né? De poder ampliar essa existência da universidade, né? Daquilo que cabe na universidade. Né? Eu acho que eu acompanhei esse debate, e acompanhei esse debate da Piauí, e acompanhei também um pouco como isso reverberou em redes de alunos, né, também, que eu achei muito interessante, como o que isso disparou, né, mas eu acho que é justamente isso, eu gostei muito do texto de vocês, justamente porque ele mostrava, me veio até essa imagem, que é uma imagem do Deleuze do começo de Diferença e Repetição, que a onda, ela tá aí, você precisa aprender a nadar, como você se junta, né? Como você faz que os dois entrem num movimento novo, que vai compor os dois lados, né? Numa outra coisa, que eu acho que é esse movimento, né? De transformação, esse acontecimento, que é um acontecimento que vem vindo nos últimos anos, mas um acontecimento não é exatamente um momento, né? Ele tem a sua duração, é como você vai desdobrando isso. Eu particularmente, estou na universidade há bastante tempo, fiz 2 graduações, mestrado e agora estou no doutorado, tudo na USP, passei por 2 instituições, a Educação e agora a FEFELESH, eu acho extremamente rico, assim, né? Tudo bem que eu sou branco, tenho uma posição privilegiada, prevista para estar na universidade, mas sou oriundo de uma família judia que não era uma família judia intelectualizada e oriunda de uma situação privilegiada, pelo contrário, do leste europeu. E eu vejo isso como um elemento super rico, assim. A mim me faz muito bem, isso que eu percebo, com todos os entraves que tem, mas que se não fosse esses, a gente encontraria outros, né? Porque as coisas nunca estão dadas numa situação de conforto, eu acredito, né? Eu queria fazer um comentário, né? Esse exemplo da onda é muito bom, né? No sentido assim de que existe uma onda e existe um corpo, uma pessoa, né? E a criação se dá no ato de surfar, né? Então é algo que o corpo não faz sem a onda e a onda não faz sem o corpo, né? E portanto, aí é que está o ato de composição, né? E essa coisa que você fala da sua história me remeteu um pouco à discussão, então, que a Karina traz, que é o direito à própria história, que ela só é direito na hora que outros direitos não estão sendo violados, né? Quer dizer, essa história, ela é minha, ela pode ser minha, porque ela não impede que eu entre na universidade, ela não impede outras coisas. Né? Então, eu tenho uma certa história que impedia entrar na universidade, então, como é que eu tenho direito a essa história, se ela é impeditiva, né? Então, é interessante isso. Agora, é lógico, nós estamos falando de tudo isso num país onde né, os direitos hoje estão sendo ameaçados, né? E onde a gente sabe que há a política do privilégio, né? E temos que reconhecer, né, que a universidade pública, com todos os seus esforços, né, a gente não pode falar que a gente tem uma educação no Brasil, uma educação pública que esteja garantindo o direito à educação. Né? Não é isso que se dá na totalidade da educação, né? Mesmo com todos esses esforços. Né? Eu queria te fazer uma última pergunta. Se você quer falar um pouco sobre a questão
de como foi a apresentação do centro de referência, né, que a Rede Não Cala propôs para a reitoria. E depois eu queria perguntar se você tem mais coisas que você gostaria de acrescentar e deixar uma última pergunta para você, que é uma pergunta que eu também acho que tem que ser lançada para a universidade, que é como transformar, então, né, a universidade, ao mesmo tempo, em um lugar privilegiado para o pensamento e produção de saberes, mas também esse espaço interessante de produção de uma sociabilidade verdadeiramente democrática, né? E ainda que essa democracia seja uma democracia sempre por vir. Desse centro que eu acho que é interessante aqui para essa conversa, né? Foi uma proposta em que participaram professoras da Rede Não Cala, estudantes da graduação e estudantes da pós-graduação, né? E que foi entregue em 2017. A professora Beth Franco, da EASH, ela teve uma participação muito importante em todo o processo, né? Então, ela é uma pessoa até bem bacana de repente, vocês poderem conversar sobre isso. E a proposta do centro é uma proposta, então isso que eu acho que vai ser bem bacana, faz relação com o que a gente conversou, que é uma proposta que aproveite e potencialize o que existe. Então, é um centro-rede. Então, é uma proposta de uma certa organização. Então, havia, sim, a necessidade de contratação, mas era pouca gente. Para intensificar lugares como hospital universitário, ouvidoria, serviço jurídico da Faculdade de Educação, do 11 de agosto, Instituto de Psicologia, todas as unidades, HC, Centro Escola, que pensasse também a questão de um sistema eletrônico, né, onde as informações e as buscas pudessem ser facilitadas para as pessoas. Então, era o que a gente queria, por isso que o nome Centro-Rede, né? Era potencializar esses lugares que já existem. Tem denúncia que chega primeiro na ouvidoria da USP. Tem denúncia que chega para uma diretora, um diretor de unidade. Tem denúncia, tem situação que chega para uma professora, para um colega, um estudante, né? Ou que vai para o HU, ou que chega na psico a partir de um atendimento. Né? Então, existem grupos importantes, né? O CONFAD, do Centro Escola Butantã, né? Que trabalha com conflitos familiares, né? Existe o Hospital Universitário, e a gente estava pedindo, quer dizer, a proposta pede, olha, 2 profissionais a mais no CONFAD, 2 no HU, 2 na psico, né? Verba para os estagiários, né? Um assistente, né? Então, era uma gente que daí poderia formar, vamos dizer, né? Compor, ajudar na composição de um conselho gestor, né? E que ampliasse essa rede. Agora, olha que interessante, né? Não é daí ia escapar de se tornar uma instituição onde tudo se faz. E uma instituição onde tudo se faz, que daí precisa, gente, estamos com pouco, precisando de mais gente, mais gente, mais gente. A gente queria uma outra política, né, de entendimento das questões, né? Eu acho muito importante também dar ênfase à pesquisa que foi feita, né, interações, a pesquisa que está lá no escritório USP Mulheres, é uma pesquisa bastante referência, quer dizer, milhares de estudantes, né, pessoas pós-graduação, responderam um questionário longo, bacana, intenso, detalhado, né, para discutir os atravessamentos, né, das questões na constituição desses lugares que acabam sendo desvalorizados, né, ou assujeitados, né? Então,
as questões de gênero, classe social, enfim. Então, essa pesquisa é muito legal também de entrar em contato com esse material. Então, eu acho que o que eu podia contar um pouquinho do centro é uma proposta, é uma concepção de produção de saúde, né? Que tem bastante relação com a proposta do SUS, né? De integralidade, de agenciamentos dos equipamentos, né? E de aproveitar aquilo que existe, né? Tem o NAVE, o Núcleo de Atendimento à Vítima, né, de Violência. Você tem várias coisas que acontecem na universidade, como a gente cria uma composição. Esse documento foi entregue em 2017 e o assunto morreu, né? E então eu me lembro de estar nessa reunião, então aonde foi entregue, né, na reitoria, então aonde tá bom, então bacana, então agora vamos dar continuidade à conversa, porque lógico, não sei se precisaria de alguma negociação aqui e ali, mas isso acabou não tendo continuidade. Mas você vê, Breno, agora com a situação que tem acontecido em relação ao CRUSP durante a pandemia, né? Esse documento ele emergiu novamente nas discussões. Olha, já existem vários documentos sobre o CRUSP, já existem várias propostas sobre a produção do adoecimento, já existem várias propostas sobre como trabalhar, né, com questões, né, que são produzidas a partir da violação dos direitos, né? Então, daí veio esse centro referência, né? Então, eu acho importante porque ele ao mesmo tempo que ele se torna um arquivo para a gente investigar, né? Ele também se torna um documento que a gente tem que trazer e trazendo ele para o presente na medida do possível para a gente poder fazer as disputas, né? E é interessante isso que você fala da questão da universidade, né, de um lugar de produção de saberes. Você vê esse centro a proposta desse centro é a partir das produções de saberes que a gente vai constituindo na universidade também, né? Mas quando você fala do democrático, e eu me lembrei de uma fala que a professora Malu, né, a Maria Luísa Smith, na própria FEFELESH, né, ela participou de uma mesa, de uma live, e ela estava fazendo uma relação entre saúde mental e democracia, né? E ela é uma pessoa que ela tem nos ensinado, assim como muitos outros professores, professoras, servidores, técnicos administrativos, enfim, tem nos ensinado o que é uma estrutura, né? Um funcionamento. O que a gente chama de um funcionamento democrático? Assim, se a gente for eleger um elemento, a gente está falando de espaço para conflito, para discussão, para conversa, para debate. Um elemento. Sem ele, não dá. E, então, um elemento. Outro elemento que eu gostaria de ressaltar, que tem relação com esse também, que é como é que a gente estabelece as nossas relações na universidade, tanto em relação a esses espaços de participação, como em relação ao cotidiano da universidade. A Marilena Chauí é uma professora que ela insiste nisso. Quando se fala de democracia, a gente está falando de uma estrutura social que é ou não é democrática. Né? Tá, assim, tá no cotidiano. Né? Portanto, a questão do tempo. Olha que interessante. Né? Porque conforme o nosso tempo vai ficando um tempo, né, extremamente assim, marcado, acelerado, e agora aqui, agora ali, a gente sabe que com a pandemia, no nosso caso, né, no caso de pessoas que trabalham com um tema aí relacionados à educação e que estão podendo viver o isolamento, né, a gente está com um tempo mais louco em relação a essa aceleração do que era o tempo anterior, né? Mas o que eu quero dizer, essa questão do tempo,
é porque precisa mesmo de um espaço-tempo para a gente poder estabelecer certas qualidades de encontro. Então, é muito interessante, porque na psico, você vê, a psico ela recebe 70 alunos de graduação por ano. Então, ela tem uns 400, 450 alunos de graduação, né, contando com aqueles que fazem, né, usam mais tempo para fazer o curso. De pós, 600. A gente não vê esses estudantes. Uhum. A gente não vê. Porque faz uma disciplina, não sei o que lá, tal, a outra, vai correndo, vai, entra na sala, faz a disciplina, depois tem a reunião do orientador, depois tem que escrever, depois tem que, né? Então, nesse sentido, eu acho que os esforços que a gente tem tido, inclusive algumas comissões de cultura e extensão e algumas iniciativas, né, de várias comissões, outro dia a comissão Pode Contar, né, que é a comissão de direitos humanos, vamos dizer, lá na Psico, que chama Pode Contar, ela organizou uma live sobre a história da Yara Yavelberg, né, que é uma estudante da Psico, e, enfim, na época da ditadura, e o que aconteceu com ela, e daí juntou gente. Os esforços da gente ter tempo para a memória, tempo para conversar sobre a história, tempo para passar a história e tempo para se encontrar. Eu falo isso dizendo que assim, que talvez o mais interessante disso que eu estou falando é a gente estar pensando quais estratégias de resistência a gente vai definindo para poder operar essa qualidade de encontro. Né? Porque não é que eu consiga. Não é que eu consiga. Não é devemos fazer isso. Esse é o nosso... aí nós vamos ter que abrir fissura, como você falou. Né? E nesse sentido, eu gostaria de ir terminando, né? Quer dizer, você pode até fazer mais perguntas, mas é que é uma coisa que eu não quero esquecer. Então, eu já falo que é da importância de universidades, escolas, né, cursos presenciais, né, com tempo para debate, para discussão, né, nas nossas estruturas. A gente está perdendo em relação a isso, quer dizer, a cada vez mais vão se abrindo cursos que podem ser só online, você ganha um diploma, sim, mas tudo bem, eu brinco, eu falo, gente, nós estamos perdendo há quanto tempo? E depois, quem está perdendo? Assim, tipo, tem gente perdendo há mais de 500 anos, então não sabemos o que é isso. Agora, como é que a gente vai insistindo que aí é a saída? Né? Que um funcionamento democrático é um funcionamento vamos dizer assim, de espaços de participação, de discussão do que é comum. E esses espaços, eles não podem ser reduzidos a certas instâncias, né? Eles estão lá no cotidiano do nosso trabalho. Então, nesse sentido, eu diria que a melhor sala de aula do Instituto de Psicologia é o corredor. É o corredor. De lá tudo acontece, entendeu? Eu fiquei pensando uma coisa agora, também, enfim, indo para o fim, que é, pelo que você falou, e ecoando toda a conversa, que a gente tem dessa dimensão democrática, que é criar, também pensando um pouco em algumas das coisas que a Marilena fala, né, Marilena Show, que é criar direito, né, instituir direito e garantir direito como elementos de uma vivência democrática, né? E eu acho que existe agora, pelo menos se toma mais percepção disso, de que é necessário criar o direito de ter esse espaço-tempo para ter essas discussões, essas conversas, esses diálogos, esses desentendimentos, né? E que isso seja um espaço rico, né? Justamente de um direito criado, conquistado, e que a gente talvez antes, quando ele estava aí, a gente não reparava que isso talvez fosse algo que a gente havia criado também, né? E agora... mas também não reparava que os perigos que espreitavam, né? Quer dizer, quando a coisa se formaliza de uma forma ruim, a gente fala, tinham elementos lá. Então, eu acho muito bacana essa reflexão, porque não é voltar,
Claro. ao que era, né? Uhum. É agora a gente poder também ter uma percepção de como toda essa lógica produtiva e material, virtual, esse controle a céu aberto, essa ideia do empreendedorismo, como isso, né, ia compondo o que acabou se formalizando de uma certa maneira, mas não é a única forma, e aí como criar as rachaduras, né? E então enfim, entendo dessa maneira. Eu acho que isso que você fala é fundamental mesmo, e nos remete a tudo, né? Quer dizer, que direitos se cria, né, e passam a ser criados a partir de certas necessidades e certos interesses que vão sendo debatidos, né? Criaram-se um tanto, né? Agora as unidades, por exemplo, têm essas comissões, né? Isso foi uma conquista. Daí você cria a comissão, lógico, isso vai ser, agora nós estamos num novo patamar, e, portanto, novas relações de força. De repente, isso é capturado aqui, não é capturado ali, né? E isso vai reorganizando. Então, essa história contínua de luta, né? E eu queria falar isso, eu acho que lutar não enfraquece. Perder deixa a gente indignado, com raiva, não necessariamente fraco. Eu acho que a fraqueza ela tem a ver com a impossibilidade de luta. E vamos dizer que nós estamos numa universidade no mundo que espaço para lutar é o que não falta, né? Ótimo. Bom, acho que eu vou encerrar. Então, eu queria te agradecer muito de novo por estar aqui, por toda essa conversa, que foi incrível, de verdade. Tá bom, gente, agradeço muitíssimo. Fui aprendendo a pensar enquanto pensava. Então, agradeço muito. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.